Olá, meu nome é Anne, eu sou bolsista do projeto de extensão NESLI, meu coordenador é Luíde de Carli, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema solar. Vamos introduzir então o que é um sistema solar, a sua origem, seus planetas, planetas anões, corpos menores do sistema solar, satélites e, por fim, as referências. Então, o que é um sistema solar? O sistema solar ele é um conjunto de cometas, asteroides e planetas que giram ao redor de uma ou mais estrelas e cada um se mantém em sua respectiva órbita devido a uma grande atração gravitacional que é causada pela massa do Sol. Bom, aqui então nós temos uma imagem representativa do nosso sistema solar, onde a gente pode ver todos os nossos planetas, alguns satélites, o cinturão de asteroides, os planetas anões e alguns dos cometas. Então, os corpos celestes mais importantes que orbitam o nosso Sol são 8 planetas que descrevem uma órbita elíptica. O Sol, então, ele ocupa um dos focos dessa elipse. E, por esse motivo, momentaneamente, os planetas eles podem se encontrar mais perto ou distantes do Sol. A teoria mais aceita dela, hoje em dia, é da hipótese nebular, que foi proposta por Pierre Simon, de Laplace, em 1796. Ele concluiu que, como todos os planetas giram ao redor do Sol em um mesmo plano e no mesmo sentido, com a exceção de Urano e Vênus, ele só poderia ter sido formado de uma mesma nuvem de material em rotação, que teria se transformado em um disco devido à sua própria gravidade. Em 1940, então, Carl Weizsäcker, que é um físico alemão, ele desenvolveu a teoria da nebulosa solar, que contribuiu para corrigir a falha da hipótese de Laplace, detalhando os processos físicos que permitiam que os planetas se formassem a partir do material do disco. Essa teoria ela propõe que os planetas e o Sol se formaram juntos há bilhões de anos a partir de uma nuvem de gás interestelar rotativa, que perdeu seu equilíbrio e acabou entrando em colapso. Uma vez iniciada a contração, a força gravitacional da nuvem atuou sobre si mesma e ela acelerou esse colapso. Então, à medida que esse colapso acontecia, a rotação aumentava e, com o passar do tempo, a nuvem foi ficando no formato de um disco, onde no seu ponto central, na sua concentração central, surgiu o Sol. Então, após o colapso acontecer, a nuvem começou a esfriar, com a exceção do protossol, que manteve a sua temperatura. E por causa do resfriamento, o material ele se condensou muito rapidamente e acabou dando origem aos planetesimais, que é um agregado de material com um tamanho da ordem de quilômetros de diâmetro, onde a sua composição depende da distância do Sol. Nas regiões mais externas, as temperaturas eram mais baixas, e mesmo os materiais mais voláteis, eles tinham a condição de se condensar. Já nas regiões mais internas e quentes, a substância volátil ela foi perdida. Então, os planetesimais eles cresceram a partir de materiais que se juntaram para dar origem a objetos maiores, que são os núcleos planetários. Na parte externa da nebulosa, os materiais encontrados eram silicatos e gelo. Então, esses núcleos eles cresceram até atingir a ordem de 10 vezes a massa da Terra, ficando tão longe que se tornaram incapazes de atrair o gás ao seu redor, aumentando também de tamanho pela grande acreção de hidrogênio e hélio que tinha ao seu redor. Já na parte interna, se deu origem então aos planetas rochosos, e na parte externa, aos planetas gasosos. Aqui então a gente tem uma figura representativa, onde aqui em cima, a gente tem a nossa nuvem, embaixo a gente tem começando a formação do disco,
e assim vai indo até conhecer o sistema que a gente tem hoje. Os planetas. O nosso sistema solar ele possui 8 planetas, como eu já tinha dito antes, e ele também possui planetas anões. 5 desses 8 planetas são visíveis a olho nu, que seriam Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, e já são conhecidos desde a antiguidade. Já os outros planetas, que são Urano e Netuno, eles foram observados depois do telescópio ter sido inventado. Então, o nome dos planetas está associado a deuses romanos. Então, Mercúrio seria o mensageiro dos deuses, Vênus seria a deusa do amor e da beleza, Marte seria o deus da guerra, Júpiter, o deus dos deuses. Saturno, então, seria pai de Júpiter e deus da agricultura. Urano seria o deus do céu e das estrelas. Netuno seria o deus do mar. Plutão, deus do inferno. Existem 2 tipos de planetas, os rochosos e os jovianos. Os planetas rochosos, então, são os 4 mais perto do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. E os planetas gasosos são os 4 mais afastados do Sol, que seria Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Os planetas rochosos, eles costumam ter uma massa pequena e serem pequenos com uma densidade grande. A sua composição química, ela geralmente é de metais pesados, rochas, silicatos, óxidos, ferro e níquel. E eles possuem poucos ou nenhum satélite. Já os planetas jovianos, eles têm uma massa grande, um tamanho grande e uma densidade pequena. Eles são compostos de elementos leves, como o hidrogênio, o hélio, a água, o gás carbônico, metano e amônio. E eles costumam ter um grande número de satélites. Então aqui a gente tem uma imagem representativa do nosso sistema solar até Saturno, para também conseguir representar essas órbitas elípticas que dissemos antes. Então, vamos começar pelo primeiro planeta, Mercúrio. Ele tem uma translação de 87,97 dias, uma rotação de 58,65 dias. Ele possui uma massa de 5% da Terra e um volume com a mesma porcentagem. Ele está a 57 milhões de quilômetros de distância do Sol. Sua temperatura máxima pode chegar a 465 graus Celsius e a mínima pode chegar a menos 184 graus Celsius. Ele possui um diâmetro de 4.876 quilômetros. É o menor dos planetas, possui gelo nos polos, núcleo de metal líquido e não possui atmosfera. Vênus possui uma translação maior, de 224,70 dias, uma rotação de 243,16 dias, uma massa de 81% da Terra e um volume igual a 86% da Terra. Está a 107 milhões de quilômetros de distância do Sol, há uma temperatura média de 449 graus Celsius, um diâmetro de 12.107 quilômetros. Possui também quase a mesma composição que a da Terra, gira no sentido retrógrado, como eu já tinha dito antes, perdeu quase toda a água, um dia lá dura quase um ano, possui um gigante efeito estufa e no seu passado deve ter tido uma atmosfera semelhante à da Terra. A Terra, então, possui uma translação de 365,3 dias, uma rotação de 23 horas e 56 minutos, uma massa de 6 bilhões de toneladas, uma distância do Sol de 150 milhões de quilômetros, uma temperatura média de 7,2 graus Celsius e um diâmetro de 12.755 quilômetros. Possui um satélite, a Lua. Marte, então, tem uma translação bem maior,
que seria de 686,98 dias, uma rotação de 24 horas e 37 minutos, uma massa de 10% da Terra, um volume de 15% o da Terra, uma distância do Sol de 229 milhões de quilômetros, sua temperatura máxima chega a 36 graus Celsius e sua temperatura mínima a menos 123 graus Celsius. Possui um diâmetro de 6.794 quilômetros. Mais de 40 sondas já foram enviadas para lá. Em 2008, a sonda Fênix observou neve. Marte possui gelo nas calotas polares. Sua aparência vermelha é por causa da ferrugem e poeira no ar. Não possui campo magnético e possui 2 luas, Phobos e Deimos. Então aqui a gente tem uma imagem representativa do planeta Marte, juntamente com suas 2 luas. Júpiter possui uma translação de 4.332,59 dias, uma rotação de 9 horas e 55 minutos, possui uma massa de 315 vezes a da Terra, um volume de 1.318 vezes o da Terra, está a 777 milhões de quilômetros de distância do Sol. Sua temperatura média é de menos 153 graus Celsius e possui um diâmetro de 143,983 quilômetros. Júpiter não possui superfície sólida, justamente por ser um planeta gasoso. O seu núcleo é do tamanho da Terra. Já foram 8 sondas enviadas para lá. A lua importante para a busca de vida é a Europa. Ele possui 69 luas. As 4 principais são Europa, Ganimedes, Io e Calisto. E a sua grande mancha é uma tempestade do tamanho da Terra que já dura há séculos. Então aqui a gente tem uma imagem representativa das 4 luas de Júpiter. Saturno, então, possui uma translação de 10.759,2 dias, uma rotação de 10 horas e 13 minutos, tem uma massa 97 vezes maior, 97 vezes a massa da Terra, tem um volume de 744 vezes o da Terra, está a 1.449 milhões de quilômetros de distância do Sol, tem uma temperatura média de menos 184 graus Celsius e também possui um diâmetro de 120.536 quilômetros. Possui uma atmosfera em 2 camadas, onde a camada de cima seria feita de amônia e gelo e a de baixo seria de nuvens de gelo. Possui muitas luas e 4 sondas já foram enviadas para esse planeta. A lua mais importante para a busca de vida, então, seria Titã. Urano também possui anéis, também possui uma rotação retrógrada. Então, a sua rotação dura 17 horas e 12 minutos, tem uma translação de 30.684 dias, possui uma massa de 14,6 vezes a da Terra, um volume de 67 vezes o da Terra, está a uma distância do Sol de 2.871 milhões de quilômetros, tem uma temperatura máxima de menos 180 graus Celsius e tem um diâmetro de 51.117 quilômetros. Então, as estações lá duram quase 21 anos. Até agora ele só foi visto pela Voyage 2 em 1986. Ele gira deitado e tem rotação retrógrada. Possui tempestades gigantes. Ele é formado quase todo de gelo, amônia e metano e possui 27 luas.
Netuno, então, tem uma translação de 60.190 dias, possui uma rotação de 16 horas e 17 minutos, tem uma massa de 17 vezes a massa da Terra, um volume de 57 vezes o da Terra, está a uma distância do Sol de 4.496 milhões de quilômetros e tem uma temperatura máxima de menos 223 graus Celsius. Também possui um diâmetro de 49.527 quilômetros. Aqui, então, a gente tem uma imagem comparativa do grau de inclinação dos planetas. Como a gente pode ver, Mercúrio é quase em pé, quase retinho. Vênus possui uma pequena inclinação. Terra, já podemos ver que é mais inclinado. Marte também. Júpiter, Saturno. Urano, então a gente pode ver que ele gira deitado. E Netuno, então, também é um pouquinho mais inclinadinho. Aqui nós temos uma imagem comparativa dos satélites, dos planetas, onde então aqui a gente tem uma imagem comparativa com os tamanhos. Aqui no caso seria a Lua, Phobos e Deimos de Marte quase não dá para ver. O asteroide Ida também teria um satélite. Então aqui as 4 principais luas de Júpiter, as 62 luas de Saturno, as 27 de Urano, 14 de Netuno, 5 de Plutão e uma de Eris, que é o planeta anão, que a gente já vai falar sobre ele. Então, o que são os planetas afinais? Os planetas eles são corpos celestes que estão em órbita do Sol, que ele tem massa suficiente para autogravitação, superar as forças de corpo rígido, e por isso ele assume uma forma esférica de equilíbrio hidrostático e acaba limpando a vizinhança ao redor em torno da sua órbita. Então, os planetas anões. Bom, em agosto de 2006 ocorreu a 26ª reunião geral da União Astronômica Internacional, onde os astrônomos votaram a nova proposta de classificação dos corpos do Sistema Solar, que foram divididos, então, entre planetas, planetas anões e corpos menores. Um planeta anão é um corpo celeste que está em órbita do Sol. Ele tem massa suficiente para a autogravitação superar as forças de corpo rígido e, portanto, ele assume uma forma quase esférica de equilíbrio hidrostático e ele não limpou a vizinhança em volta dele e que não é um satélite. Então, isso é um planeta anão. Na atualidade, são considerados somente 5 planetas anões, reconhecidos pela IUA. E há mais de 200 candidatos. Então, Plutão possui 5 satélites. O maior deles é a Caronte. Ele tem metade do tamanho do planeta e ele fica localizado no cinturão de Kuiper. Então, deste lado aqui a gente tem uma imagem de Plutão. E aqui a gente tem a imagem dos satélites dele. Em comparação, os tamanhos. Caronte, como a gente pode ver bem aqui embaixo, é o maior satélite deles. Ceres, então, é localizado no cinturão de asteroides principal. Foi descoberto em 1801 por Giuseppe Piazzi. Tem 1/100º da massa da Lua, um diâmetro de 975 km e um período orbital de 1.682 dias. Rauema tem um raio de 816 km e seu período orbital é de 284 anos. Possui 2 satélites, Hiiaka e Namaka, que fica localizado no cinturão de Kuiper. Makemake é o terceiro maior planeta não do Sistema Solar. Seu diâmetro é de cerca de 1/3 do de Plutão. Seu período orbital é de 306 anos
e também fica localizado no cinturão de Kuiper. Eris, então, a gente tem aqui uma imagem ilustrativa, pois fica lá nos confins do sistema solar. Então, como eu disse, ainda mais distante que Plutão, também tem um satélite, a Disnúmia, e tem um período orbital de 558 anos. Está localizado a 97 unidades astronômicas do Sol e também fica localizado no cinturão de Kuiper. Então, corpos menores do sistema solar. O que são os corpos menores? São todos os outros objetos, com exceção dos satélites, que estão orbitando o Sol. Então, são asteroides, são um grupo de pequenos corpos que, na sua grande maioria, ficam situados no cinturão principal de asteroides, que fica localizado, então, entre a órbita de Marte e Júpiter, com uma distância média de 2,8 unidades astronômicas do Sol. 3.535 cometas e 692 asteroides já são conhecidos. Eles orbitam o Sol na mesma direção que os planetas, de oeste para leste. Desde 1992, foram descobertos depois da órbita de Netuno vários asteroides, que são chamados de transneptunianos e estão a uma distância média de 40 unidades astronômicas do Sol. Os asteroides, que são muito pequenos, são chamados de meteoroides. O cinturão de asteroides, nós temos o cinturão principal, que tem um período orbital correspondente a 3,3 a 5 anos, e os grandes asteroides dele têm uma densidade de 2,5 gramas por centímetro cúbico. O cinturão de Kuiper já foram descobertos mais de 70 mil asteroides nesse cinturão. A maioria deles tem em torno de 100 km de diâmetro. O asteroide de Koar foi descoberto em 2002, e ele tem cerca de 1.110 km de diâmetro e está localizado a cerca de 1,6 bilhões de quilômetros de Plutão. Os asteroides do cinturão são chamados de asteroides transneptunianos. Então, os satélites. Aqui a gente tem uma imagem representativa da formação da Lua, que ela foi formada a partir da Terra, e ela é uma das maiores do sistema solar. Aqui então a gente tem uma tabela informativa sobre as maiores luas, começando então por Ganimedes, onde a gente tem seu diâmetro, sua massa e sua densidade. Ganimedes, então, é o maior satélite natural do sistema solar e é a principal lua de Júpiter. Tem um raio de 2.634,1 km e tem um período orbital de 172 horas. Foi descoberto por Galileu Galilei. Titã é o maior satélite natural de Saturno e o segundo maior do sistema solar. Tem um período orbital de 16 dias e o seu raio é de 2.574 km. Ela possui lagos, montanhas e dunas e é capaz de sustentar a vida microbiana. Abaixo da crosta, então, se esconde um reservatório de água líquida. Calisto tem um período orbital de 17 dias e um raio de 2.410,3 km. Também foi descoberto por Galileu Galilei e é o satélite com mais crateras do sistema solar. Io, então, foi descoberta por Galileu Galilei também. Tem um raio de 1.821,6 km e um período orbital de 42 horas. É a quarta maior lua de Júpiter. E aqui a gente tem uma imagem representativa da Lua. O nosso satélite, então, a Lua, é o único satélite natural da Terra e é o quinto maior do sistema solar. Tem um raio de 1.737 km e um período orbital de 27 dias. A Europa
A lua de Júpiter possui um oceano submerso, uma crosta de gelo e tem mais água do que na Terra. Já foi visitada por 8 sondas, tem um raio de 1560,8 km e um período orbital de 85 horas. Tritão, então, é o maior satélite natural de Netuno, tem um raio de 1.354 km e um período orbital de 141 dias. Aqui, então, a gente tem uma imagem representativa de Tritão. Espero que tenham gostado dessa aula. Aqui estão nossas referências. Tchau!